câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres em todo o mundo. E para falar um pouco desse assunto, nós convidamos o cirurgião plástico, Dr. Atílio. Confira a entrevista. Bem, hoje no Jornal Gerais estamos recebendo a visita do Dr. Atílio Della Bella, ele que é cirurgião plástico, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer de mama. O câncer de mama que é uma realidade em todo o Brasil, aliás, no mundo inteiro. Doutor, boa noite, é um prazer estar aqui com você. Boa noite, obrigado pelo convite, o prazer é todo meu. Doutor, fala um pouquinho pra gente do câncer de mama. Então, o câncer de mama, hoje, no Brasil, é o câncer que mais mata as mulheres, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é o câncer de útero. Hoje em dia, o número de diagnósticos que estão sendo feitos, eles são mais precoces. Então, essas pacientes, elas fazem um tratamento e a gente consegue ter um resultado bom quando o diagnóstico é precoce, né? Como é feito esse diagnóstico, doutor? Então, o diagnóstico de câncer de mama inicialmente é feito com a primeira coisa, né, que a gente orienta as pacientes é o exame de toque, que é o exame mais simples, mas que muitas vezes as pacientes não conseguem identificar nenhum tipo de nódulo, nenhum tipo de caroço, e às vezes esse caroço está num local onde ela não consegue palpar. Além disso, aí você tem que fazer os exames de mamografia e os exames de ultrassom. Esses dois exames, eles vão determinar se a paciente tem ou não alguma lesão na mama. Encontrando algum tipo de lesão, essa lesão, geralmente você tem que fazer uma biópsia para poder saber se é uma lesão maligna, né, um câncer, ou uma lesão benigna, porque os tratamentos são bem diferentes entre uma lesão benigna e uma lesão maligna. E a faixa etária? Então, como a quantidade de câncer de mama aumentou muito no Brasil, existe hoje em dia pacientes de 32 anos que já estão desenvolvendo câncer. Então, é uma coisa que antigamente era feito a mamografia depois dos 45, 50 anos. Hoje a gente já está preconizando que esse exame seja feito um pouco mais cedo, principalmente quando as pacientes já têm uma história pregressa de familiares, de mães, de avós que já tiveram câncer de mama. Então é importante que essas pacientes façam um exame mais precoce, ou seja, depois dos 35, 40 anos. A medicina está muito evoluída em termos de reconstituição das mamas. Como é que é o processo, doutor? Então, realmente, hoje, dependendo do caso, quando você pega uma paciente que tem o que a gente chama de tumor in situ, é um câncer bem pequenininho, no mesmo ato cirúrgico onde é retirado esse tumor, o cirurgião plástico já entra para fazer a reconstrução da mama. Muitas vezes, essa reconstrução você faz só com a cirurgia, com a própria mama. Outros casos, a gente tem que usar as próteses de mama, né, de silicone. Existe também outra técnica que a gente pode usar, a gente chama de retalho, que é uma parte inferior do abdômen, que você também pode usar para fazer a reconstrução da mama. Existe outra técnica que você pode usar um músculo das costas, que chama músculo grande dorsal. E também existe uma técnica onde a gente usa uma coisa que chama expansor de tecido. O que é esse expansor de tecido? Ele é como se fosse uma bexiga vazia que é colocado embaixo da onde foi retirado a mama. E a gente, com o passar do tempo, a gente vai enchendo essa bexiga, esse expansor, e você vai ganhando um volume ali naquele local para depois você retirar esse expansor e ter espaço suficiente para colocar a prótese. No caso da prótese, explica para mim, igual, por exemplo, a pessoa que já teve o câncer, que já retirou a mama, aí vai colocar uma, tem um tamanho exato ou qualquer uma pode colocar? Não, é assim, a gente tem que fazer uma avaliação para comparar o lado contrário da paciente. Quando a mama da paciente é uma mama muito grande, às vezes você tem que reduzir a outra mama para poder fazer as duas simétricas. Então, o tamanho da prótese vai depender muito do tamanho da mama da paciente. Então, assim, não existe um tamanho X para todo mundo, né? Por isso que a gente tem vários tamanhos, desde tamanhos menores até tamanhos maiores, né?
Então isso vai depender muito da avaliação da outra mama que a paciente tem. Mas você também faz vários tipos de cirurgias, né? Variedades. Fala um pouco desse outro trabalho seu. Então, na realidade, a minha formação em cirurgia plástica é tanto na parte estética como na parte reparadora, né? A parte estética seriam as cirurgias estéticas, de plástica de nariz, lipoaspiração, cirurgia de orelhas, cirurgia de face, abdominoplastia, tem muitas cirurgias, prótese de glúteo e outras. E volta e meia, assim, a gente vê nos veículos de comunicação, morreu alguém com a lipo. Por que acontece isso, doutor? Então, isso daí é assim, né? O que acontece é que muitas vezes a paciente opera com um profissional que não é capacitado. E, além disso, opera num local que também não tem infraestrutura. Então, é importante sempre operar com num local que você tem uma estrutura, né? E também o profissional tem que ser capacitado. O que é isso? Existe no Brasil a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Todo cirurgião plástico ele tem que ser vinculado a essa sociedade de cirurgia plástica. Então, toda pessoa que vai fazer uma cirurgia plástica, ela deve consultar o nome e o CRM desse médico para saber se ele faz parte dessa sociedade. Se ele não fizer parte, é porque ele não tem, assim, a capacidade para fazer qualquer tipo de cirurgia plástica. Então isso é importante a gente frisar aqui e falar, porque tem muitas pessoas que fazem cirurgia plástica e não são cirurgião plásticos. Então isso é importante a gente colocar aqui para as pessoas poderem saber, né, se o profissional é um profissional capacitado ou não. E em relação ao câncer de mama, o que fazer para prevenir, doutor? Então, a prevenção sempre é o melhor remédio, né? A primeira coisa é o que eu te falei, o mais simples, que seria o exame de toque, que as mulheres podem fazer, né, assim, quase que diariamente. E se notar alguma alteração, alguma coisa na mama, algum líquido saindo pelo mamilo, algum tipo de carocinho, alguma coisa assim, procurar o mastologista ou o ginecologista para poder fazer outros exames para poder fazer o diagnóstico. Muitas vezes aparece um carocinho, mas assim é muito comum a mulher ter uma coisa que chama displasia mamária. A displasia mamária não tem nada a ver com câncer de mama, mas aparece alguns nódulos, alguns carocinhos que a paciente, quando percebe, ela fica assustada, né, com medo de que seja um câncer. Então é importante investigar, mas existem vários outros nódulos e carocinhos que aparecem que não são câncer de mama. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista e o pessoal em casa que queira, que está assistindo, principalmente as mulheres, né, que queira ter um contato com você, onde você atende, como é que é? Então, eu estou atendendo aqui no edifício Atenas, ali ao lado da Santa Casa, né, na sala 10B, que é no segundo andar, e o telefone de lá, eu ainda não sei decor. 3014-2362. Ok, doutor, muito obrigado. Gi Ferreira para o Jornal Gerais. E daqui a pouco no Jornal Gerais você vai conferir as informações do Campeonato Norte Mineiro de Rodeio. Depois do intervalo.